são 14 salmos, 15 salmos, 120 a 134, 15 salmos. Esses salmos, Cântico de Degraus, são salmos que o povo de Israel, os israelitas ou judeus, eles cantavam nas suas peregrinações até Jerusalém para adorar o Senhor. Eles andavam em clãs, né? O clã era a família que estava sob um patriarca. Por exemplo, aqui nós temos o clã do seu Catarino, meu pai. E todos aqueles que são descendentes dele ali fazem parte da família. E é um clã. E eles se reuniam entre muitas pessoas e eles faziam uma peregrinação. Eles andavam muitos, eu acredito que muitos dias até chegar em Jerusalém. Porque uma vez por ano, o judeu tem o compromisso de ir a Jerusalém para, pelo menos uma vez por ano, em uma das festas, ele se apresentar ao Senhor. E eles iam, e durante essa caminhada, eles iam cantando. Salmos são cânticos. Eles iam cantando, louvando ao Senhor. E esses louvores falam da grandeza de Deus. Esses louvores, eles exaltam o Senhor. Eles lembram de histórias que o povo viveu e glorificam a Deus até em momentos difíceis. Sempre, mesmo que nos momentos difíceis, o povo encontrava uma forma de glorificar o Senhor em momentos difíceis. Em situações de lágrimas, o povo encontrava força para glorificar a Deus. E esse cântico de degraus, existem outros entendimentos, mas o que a gente vai falar é esse daqui hoje. Basicamente, era um hino, música que eles cantavam enquanto eles iam peregrinando para Jerusalém. E o Salmo de número 126, eles estavam se lembrando de quando eles eram cativos, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. O que significa cativo, irmãos? Cativo é aquele que perdeu a liberdade. Cativo é aquele que não é dono de si, não tem liberdade. Quem seria um cativo hoje? Seria um preso, um prisioneiro, um presidiário. Se o sistema penal funcionasse bem, ele seria um cativo. Porque ele está preso sob domínio de alguém e ele não é dono de sua liberdade. Falando um pouco de nós, é possível ser cativo fora da cadeia? No nosso meio tem pessoas que são cativas de uma enfermidade. São pessoas que têm uma enfermidade que impede que elas se locomovam, que impede que elas tenham uma liberdade de vida como as outras, e nós consideramos uma certa forma de cativeiro a maneira que essa pessoa vive. Temos também um outro tipo de cativeiro, que é o cativeiro dos vícios. Sabe aquela pessoa que é viciada em drogas? A liberdade dela foi perdida por causa de um entorpecente que ela se tornou dependente daquilo. E ela só consegue se manter vivo se ela fizer uso daquilo. Então é um cativeiro, é um tipo de prisão, é um tipo de enfermidade que prende a pessoa em algo e ela não consegue se escapar. E hoje, assim, de uma forma mais moderna, nós temos outro tipo, tem vários, mas sabe um tipo de cativeiro? É a síndrome do pânico, é a depressão, aquela pessoa que mesmo que a porta do seu quarto esteja aberta, ela não tem coragem de sair dali. Mesmo que ela tenha uma energia na tua casa, ela não tem coragem de acender a lâmpada. É um cativeiro, é uma prisão. É uma pessoa que perdeu a liberdade não para outras pessoas, mas perdeu a liberdade muitas das vezes para si mesmos. Então existem várias formas de cativeiro. E eu quero te perguntar, você conhece alguém cativo?
Viaja aí na tua mente. Você conhece alguém que é preso por um vício? Que é preso, está na cadeia porque matou, porque roubou? Ou porque é preso porque tem uma enfermidade mental que não dá para essa pessoa uma livre consciência? Ela é uma pessoa cativa. Em Israel eles estavam cativos. E houve uma ação de Deus para libertar Israel do cativeiro. O cativeiro de Israel era a prisão que eles tiveram na Babilônia. Eles não estavam numa cadeia, mas eles foram tirados do seu país, da sua terra natal, do país em que eles consideravam como Sião, uma fortaleza. Eles foram tirados ali e foram levados para viver numa terra estranha. E tiveram que se acostumar, muitos deles, à vida babilônica, que era completamente diferente da vida que eles levavam. Quando a pessoa ela está presa, geralmente ela precisa se adequar à situação da prisão. Ela começa a viver aquilo que ela não quer, mas que faz parte da cadeia. Ela tem que viver. A pessoa que está preso lá na cadeia, ela perde a liberdade e lá dentro da cela, da prisão, existe um código que ela precisa obedecer. E ela está presa naquele local. A pessoa que está presa numa depressão é a mesma forma. Não é que ela não gosta da claridade, mas ela está presa à escuridão, ela está presa às trevas. A pessoa que tem síndrome do pânico, não é que ela não goste de aventuras, não é que ela não goste, mas ela está presa àquele medo, e aquele medo torna aquela pessoa cativa, e ela está então no cativeiro. E o Senhor disse que trouxe pessoas do cativeiro. Aqui o Salmo está dizendo que presos saíram da sua prisão e voltaram para Sião. E o que é Sião? Sião, o nome Sião, ou Zion no grego, significa fortaleza. Esse povo estava numa fortaleza. Por quê? Porque Sião era uma fortaleza rodeada, as cidades tinham muros em volta. Além dos muros, Sião tinha morros, tinha morraria em volta. Então era muito difícil entrar em Sião. Sião era uma fortaleza. Mas por causa do pecado, por causa do erro, por causa da desobediência desse povo a Deus, à vontade de Deus, à lei do Senhor, eles foram levados para um cativeiro. Eles foram levados para servir a um outro reino. E o que isso serve para nós? O que nós extraímos dessa palavra para nós? Nós extraímos dessa palavra que nós também, irmãos, muitas vezes temos liberdade, somos pessoas livres, mas por causa de algum experimento na nossa vida, nós nos tornamos cativos de alguma coisa. Nos tornamos cativos de um vício. Nos tornamos dependentes de alguma coisa. Nos tornamos cativos de algum pecado que a gente começa a se apegar tanto a ele, que a gente não consegue mais viver sem ele e a gente passa a ser prisioneiro disso. Existem muitas pessoas que não conseguem abandonar algumas práticas. Essas pessoas, elas são cativas, elas são prisioneiras, elas não têm domínio sobre si mesmas. Mas a palavra tem algo bom para nós, porque o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Aleluia. Se esses cativos fossem pessoas viciadas, tivessem vícios, nós poderíamos crer que pelo poder da palavra o Senhor tiraria essas pessoas do vício e trariam elas a nova consciência natural delas. Se eram pessoas enfermas em cima de uma cama, doentes, limitadas no seu andar, o Senhor poderia ter feito para essas pessoas retirá-las da cama e colocá-las em pé para ter liberdade para ir onde elas quisessem. Se fossem pessoas hoje, nos dias de hoje, com síndrome do pânico ou com depressão, e estivessem presos num quarto escuro, a liberdade, a volta a Sião seria a volta da consciência normal e liberdade de todo quanto é tipo de medo para que essa pessoa pudesse viver uma vida normal. E o Senhor tem isso para nós, o Senhor reserva isso para nós através da palavra dele. E quando esses cativos foram libertos, os judeus, os israelitas, eles foram libertos do cativeiro.
Eles talvez disseram, se fosse nos dias de hoje, eles diriam, olha, me belisca para ver se é verdade. Eu não acredito que eu estou saindo desse inferno. Eu não acredito que eu estou saindo desse lugar. E eles estavam como quem sonham. Como alguém que estivesse dormindo e que precisasse ser acordado. Sabe aquilo que acontece com você, que você olha e fala, Senhor, será que eu estou sonhando? De repente você é ruim de matemática. Você é um 0 à esquerda na matemática e de repente você tira um 9. Você fala, estou sonhando. Isso não é real. Ou em alguma outra coisa da tua vida, que é algo que você fica tão surpreso. E aqui eles estavam como quem sonha. Versículo 2 diz, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Irmãos, pensa a alegria de uma pessoa que está presa numa cama, receber uma libertação e começar a andar. Pensa na alegria da pessoa que tem uma dor crônica, receber um milagre de Deus e se ver livre daquela enfermidade. Pensa uma pessoa que é refém das drogas e recebe uma libertação e se vê livre daquilo. Parece um sonho para quem viveu tanto tempo escravo. E a nossa boca se encheu de riso, alegria, gozo, felicidade por causa da libertação que o Senhor fez por nós. E aqui ele diz, e a nossa boca se encheu de a língua de cânticos, e então se dizia entre as nações, as pessoas em volta de Sião, as pessoas em volta dos israelitas começaram a ver o que Deus fez por eles, e aquelas pessoas começaram a dizer, olha, grandes coisas fez o Senhor por eles. Glória a Deus. Eu não sei qual é o tipo de prisão que você vive. Eu não sei se você vive num cativeiro, não sei se você está aprisionado. Mas eu quero dizer que o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode libertar pessoas cativas. Ele pode trazer à vida aquele que está morto, Ele pode curar aquele que está enfermo, Ele pode libertar aquele que está nas drogas, na prostituição, no pecado. Não sei qual é o cativeiro que determinada pessoa vive, mas o Senhor pode libertar essa pessoa desse cativeiro. E quando o Senhor liberta alguém, e nós olhamos ele passando na rua, é inevitável quando nós dizemos, grandes coisas fez o Senhor por este Glória a Deus. que está passando aqui. Aleluia. Grandes coisas fez por esse irmão que nem saía de casa, agora está andando pelas ruas. Grandes coisas fez o Senhor por essa pessoa que dependia de cadeira de roda e agora está andando por aí. Grandes coisas fez o Senhor por ele. E aí mais para frente ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, quando Deus faz algo por alguém, um exemplo, se na nossa rua tem alguém usuário de drogas e que tem roubado a casa das pessoas, e de repente ele para de roubar, muda os trajes, corta o cabelo, se ajeita e começa a congregar numa igreja, o que nós vamos dizer? Grandes coisas fez o Senhor por esse guerreiro aí, ó, porque agora ele está indo para a igreja. E involuntariamente nós vamos dizer, e grandes coisas fez o Senhor por nós, porque o meu portão não vai precisar mais de cadeado e a minha casa não vai precisar de cachorro, porque esse irmão está congregando, não é mais um ladrão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aquele irmão que não é convertido, que solta aqueles funk besteirento. Aí de repente nós vemos o irmão trocando um funk por um Fernandinho. Você fala, meu Deus, grandes coisas fez o Senhor por esse irmão que trocou o funk pelo Fernandinho. Já está melhor. Ou pelo Thales, ou sei lá, pelo Jair Pires. Grandes coisas fez o Senhor. Aí de repente você para de ouvir o funk e você fala, peraí, mas não foi só por ele. Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque agora a gente não precisa ouvir o som do pecado que está na casa daquela pessoa. O Senhor está fazendo coisas grandes no nosso meio. E era esse o entendimento que essas pessoas caminhavam e cantavam e se lembravam das coisas que Deus havia feito por eles. E mais, ele disse aqui, ó, restaura a nossa sorte, Senhor, como as correntes do Neguebe. Aqui eles estavam
já desfrutando das bênçãos de Deus. E eles estavam pedindo uma restauração. Eles queriam, quando eles voltaram, a cidade estava completamente destruída. Jerusalém estava destruída. Eles tinham passado 70 anos fora da cidade. Quando eles chegaram, o muro estava todo quebrado, que era a segurança da cidade. O templo, a congregação, vamos dizer assim, a igreja que eles frequentavam, estava toda em ruínas, no chão. Não havia como adorar o Senhor ali, não tinha nenhum equipamento, não tinha ali violão, violino, não tinha nada, estava tudo derrubado. E cada um chegou, Esdras e Neemias vai contar essa história. Eles chegaram naquele lugar e viram o lugar que eles habitavam e os muros derrubados. E cada um deles pegou e começou a construir o muro da sua casa. Porque quando você começa a construir as suas coisas, você faz com mais ânimo, com mais vontade. E Deus levantou Esdras e Neemias, Esdras, para edificar o louvor, a adoração, voltar aquelas pessoas para Deus, e Neemias para trabalhar na construção daqueles muros. Mas quando eles chegaram lá e viram essa situação, eles disseram: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nos ajuda a mudar esse quadro que nós estamos vivendo. Nós não somos mais cativos, não somos mais prisioneiros, não somos mais dependentes, não estamos mais embaixo do jugo de uma outra nação, mas nós ainda estamos com problemas na nossa casa, na nossa terra, na nossa família. Ainda há coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. E eles disseram: Senhor, restaura a nossa sorte. Aleluia. Muda a nossa história, nos ajuda a reconstruir a nossa vida. Porque, irmãos, quando nós estamos na situação de cativo, quando nós saímos do cativeiro, a dificuldade não termina. Porque há tudo para ser reconstruído. Todas as coisas precisam ser reconstruídas. Porque foi muito tempo que passamos escravizados. Foi muito tempo que passamos longe daquilo que o Senhor tinha de plano para nós. Foi muito tempo que deixamos de fazer conforme deveria ser feito. E agora que recobramos a consciência, que recebemos o entendimento, ou, falando como igreja, recebemos Cristo na nossa vida para nos mudar, nós começamos a mudar por dentro, mas em volta de nós ainda está uma bagunça. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a restaurar a nossa sorte. Quem precisa de restauração na tua casa? Espera aí, pastor, mas todo mundo aqui é crente. Sim, irmãos. Mas há necessidades de restauração na nossa casa. Talvez o muro da tua casa está fendido. É preciso levantar os muros. Talvez a parede da tua casa está no chão, é necessário levantar as paredes da tua casa. Talvez o teu culto, a tua adoração ao Senhor, apesar de você ser um servo, apesar de você ser um crente, de você caminhar na presença de Deus, de você ter uma identidade cristã, quem sabe o louvor na tua casa não tem mais. Quem sabe a adoração na tua casa não tem mais. Quem sabe a oração na tua casa não tem mais. Quem sabe a leitura da Bíblia na tua casa não tem mais. Quem sabe a motivação para congregar não está mais com você. Você não deixou de ser crente. O Senhor te libertou do pecado, mas você se encontra fraco, sem força, sem ânimo e sem motivação para viver uma vida de servo de Deus. E esta palavra vai para você. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aleluia. Restaura, Senhor, a nossa vida espiritual. Levanta-nos em casa, Senhor, para buscar a Ti. Seja de madrugada, seja de dia, seja de noite, a hora que for. Mas precisamos nos levantar para adorar o Senhor. Glória a Deus. E aqui, esses irmãos louvando, eles diziam: Senhor, restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Negueb, pelo que eu entendo, eu ouvi uma vez a missionária Ilse ministrando, que esse deserto aqui do Negueb não chove. E tem uma grande montanha. Só que lá em cima, determinada época do ano, desce um orvalho, como se fosse um sereno. E aquele sereno pinga na terra, vai pingando e vai descendo, ele se torna pequenas folículas de água e ele vai descendo montanha abaixo. E quando ele chega
no vale, ele é um rio. Aleluia. Ele é um rio poderoso como uma enxurrada dessas que a gente vê em São Paulo. E desce com ímpeto e com força. E aquela água alimenta a terra seca do deserto, as plantações. Sem chover. Milagre do Senhor. Então quando ele diz aqui, as correntes, como as correntes do Negueb, ele está dizendo de algo improvável. Algo que aparentemente não é possível acontecer. Mas é uma restauração necessária para as nossas vidas. É algo necessário que o Senhor faça em nós. Muitas vezes nós nos conformamos com a vida espiritual que nós estamos levando hoje, mas o Senhor quer nos colocar em outro nível espiritual, e para isso nós precisamos que o Senhor restaure a nossa casa espiritual. Restaura-nos, Senhor, como as correntes do Negueb. E aqui o 5 ele diz, os que semeiam em lágrima, porque a pessoa, aqui temos dois entendimentos. Os que semeiam em lágrima colherão com cânticos de alegria. Os que semeiam com lágrima, carnalmente falando, materialmente falando, é aquela pessoa que rala, que luta, que batalha, que trabalha arduamente, para no final do mês receber o seu salário. Semeia com lágrima porque trabalha com dificuldade, porque aguenta afrontas, suporta situações, materialmente falando, mas no final do mês, né, ele vai colher o salário dele com alegria. Quer ver um dia feliz para nós? É o 5º dia útil, quando você recebe. Quer ver um dia triste? 6º dia útil, quando você pagou as contas. E assim vai indo. Mas aqui o Senhor está dizendo para nós, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Falando materialmente, falando espiritualmente, semear com lágrimas é você viver o Evangelho de Jesus Cristo, ainda que você tenha dificuldade. Não é fácil servir ao Senhor e cada dia está mais difícil, e a cada dia ficará mais difícil. A Bíblia diz que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então talvez alguém que está aqui tenha inimigos espirituais dentro da tua casa, porque você escolheu servir o Senhor. Mas a pessoa está servindo outro Deus. Ele passa a ser um inimigo na tua casa, porque a Bíblia diz que teríamos inimigos dentro da nossa casa. Vou deixar de plantar porque tenho lá um adversário? Não, porque eu vou lembrar daquela palavra que diz que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principado, contra potestade, contra poderes malignos desse século que atuam nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo, não me lembro. Mas a palavra do Senhor diz que então a nossa luta não é contra aquele que se levanta contra nós, mas a nossa luta é contra principado e potestade. Então se você está semeando com lágrima, se você está vivendo um evangelho com lágrima, um evangelho de tristeza por causa das afrontas, mas eu quero te dizer, pela palavra de Deus, que você voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus feixes. O que são feixes, irmãos? Feixe é a colheita. José, quando ele teve um sonho, ele sonhou que tinha 11 feixes se curvando para ele, que eram seus 11 irmãos. Mas o Senhor deu o sonho de feixe porque ele estava colhendo trigo, se não me engano, ou era trigo ou era arroz. E se colhe em feixes. Então feixe representa a colheita. Então aqui nós vemos que o Senhor está dizendo que aquele que leva a preciosa semente, ou seja, trabalha arduamente e de forma honesta, ou sofre com dificuldades para servir o Senhor, você anda e você chora por causa das dificuldades, mas o Senhor tem uma palavra para mim e para você. Você vai voltar com um cântico de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Há uma recompensa para quem é sincero, há uma recompensa para quem é fiel. A Bíblia faz uma promessa em Apocalipse, capítulo 2, versículos, acho que 14 ou 15. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então aquele que caminha, andando, chorando, dificuldade, passando luta, sendo afrontado, mas está caminhando, está andando, não parou, ele vai ter uma colheita abençoada da parte do Senhor. O Senhor tem promessa de colheita para nós.
O Senhor tem promessa de vitória para nós. Mas não está dizendo que vai ser fácil. Não vai ser muito simples. Talvez uns terão mais dificuldades, outros terão menos dificuldades, mas o Senhor estará com todos nós. O Senhor diz na palavra dele que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, a partir do momento que você levantou a tua mão e entregou a sua vida para Cristo cuidar dela, Ele estará com você até o final. Muitas pessoas desistem de Jesus. Muitas pessoas abandonam o Senhor. Mas o Senhor nunca abandona e nunca desampara ninguém. Ele estará conosco todos os dias. Isto é bom, porque aqui eu creio que todos já levantaram as mãos e já entregaram as tuas vidas nas mãos do Senhor. E se você já fez isso, a tua vida está sendo bem cuidada. Fique tranquilo que Deus está cuidando de você. Deus está zelando pela tua vida. O que sobra para nós é ser fiel. Continuemos sendo fiel, porque o Senhor tem uma promessa para nós. Então, o que nós aprendemos além disso? Que em tudo na nossa vida, nós temos a obrigatoriedade de adorar o Senhor. Os irmãos salmistas louvavam a Deus por causa das dificuldades, porque eles sabiam que a dificuldade não ia ser para sempre. O momento que você vive, o próprio nome diz, é momento, não é para sempre. É um momento, é um tempo. Você está vivendo um tempo, eu estou vivendo um tempo, não é para sempre. O Senhor vai dar um basta, seja qual for a situação. Porque o nosso Deus tem vitória. Amém? Quem entendeu a palavra? Vamos nos colocar em cima dos nossos pés.